Boa noite. Pronto. Agora estão me escutando bem? Me escutam com qualidade? Sim. Pronto. Obrigada. Pronto, perfeito. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né? Hoje não vai ser nada cansativo, né? Porque vocês já estão cansados aí. A nossa concorrência, diga-se de passagem, é uma concorrência relativamente grande, porque nós temos um número muito grande de vagas, o salário não é tão ruim, né? Não é o ideal, óbvio, né? O ideal seria a gente receber aí R$ 72 mil, mas isso é o ideal, real, é uma coisa muito distante disso, né? Todo mundo aí já é concurseiro raiz ou está chegando agora em concurso? Primeiro concurso, estão sentindo com a pegada, já conhecem a banca. Os professores de português que passaram por aqui, os professores de outras disciplinas, Daniel Colares, de matemática, raciocínio lógico, ele já falou qual é a vibe da banca, o que é que a banca geralmente cobra, qual é a linha de corte, o que é que nós podemos esperar desse certame. Primeira vez com a banca parecida, né? Patrícia, o que é que vocês já ouviram falar da FGV? Sim, de bom, né? O que é que você escutou da FGV? Já ouviu muita coisa. Mas o que é que vocês ouviram falar da FGV de bom? Vocês tiveram agora uma live de língua portuguesa, né? Primeira vez também, eita, todo mundo aí neófito. Edilson, é uma banca muito respeitada, isso é fato. Eu tenho alguma experiência com concurso público, né? Devo ter uns 15, 20 anos de concurso público já, né? Na área de atualidades e geografia, então a gente vai fazer a parte de atualidades com vocês nessa próxima hora. Bem interativo, para não ser cansativo para vocês. É muito ruim, né? Você pegar uma aula, não gosto. Eu sempre parto do pressuposto que está sendo chato para mim, deve estar sendo chato ou insuportável para o aluno, né? Se colocar no lugar do outro, hoje está uma palavra muito na moda, empatia, né? Você é empático. Uhum. Mas essa empatia é relativa. A FGV só pode ser definida com uma palavra, me perdoe o uso da palavra, escrota. Pense numa banca escrota. O que é que eu falo com a questão de banca escrota? As questões são bem arranjadas, a parte de língua portuguesa dela, ela não brinca, ela não alisa, e quando você precisa interpor um recurso, prova do Banco do Nordeste 2014, se não me falha a memória, fiz essa prova, mas como eu não tinha estudado nem matemática, nem português, nem técnicas bancárias, nem matemática financeira, eu não passei, óbvio, né? Eu fui só com atualidades para ver qual era a prova. E tinha uma questão que cabia recurso. E nessa questão eu interpus o recurso e ela me respondeu com 8 artigos desmantelando meu recurso, mas mesmo assim estava mal construído. Ela falava sobre o processo de reeleição no Chile. E o Chile não tem reeleição sucessiva. A questão estranhamente estava mal construída. Mas isso não é a pegada da FGV. A FGV coloca as questões muito bem estruturadas, tá? Professor de língua portuguesa que passou por aqui, ela já definiu aproximadamente o que é a zona de conforto da FGV, eu acredito nisso, né? Tipo, que ela cobra com maior frequência crase, é a vibe dela, sintaxe, é a vibe dela, ela gosta de sintaxe, gosta mais de orações coordenadas, o que é mais comum? Como eu sou um psicopata da área de atualidades, estou aí há muito tempo, o que é que eu fiz? Eu peguei as provas da FGV dos últimos 14 anos, de 2007 até 2021, virei pelo avesso, e o que eu encontrei da FGV, eu coloquei no material da gente, tá? Principalmente a última prova de grande monta que ela fez, que envolveu atualidades, que foi a prova da Prefeitura de Salvador de 2019. A última grande prova da FGV envolvendo atualidades. Esse ano a FGV já fez provas de concurso público, né, para a empresa de munições do Brasil, só que ela não colocou atualidades. Considerando isso, tá?
considerando essa nossa vibe, essa nossa pegada, vocês já viram o programa de atualidades? Vocês já viram desmantelamento do diabo desse programa? Né? Se alguém é evangélico, por favor, me perdoe, que eventualmente você vai escutar uma palavra diabo, tá? Porque não é invocando o tinhoso, não. Né? Pelo amor de Deus, né? Só se ele vier para dar as questões, depois negocia com ele aí e vai para o céu do mesmo jeito no sistema de cotas. Falando nisso, no concurso de vocês vai ter sistema de cotas? Ou não terá sistema de cotas? E o governo do estado do Ceará agora achou por bem adotar o sistema de cotas. Vocês acham que é interessante a adoção do sistema de cotas? Podem falar, não se intimida porque eu sou negro, não. Vocês perceberam, né, que eu sou negro. Às vezes as pessoas não percebem, assim, é meio imperceptível. Sistema de cotas vai existir para a FunSaúde? Ou não vai existir para a FunSaúde? Sistema de cotas, o famigerado sistema de cotas. Eita! Aparecida, tu é parda, tu é negra, tu é branca, deixa eu ver aqui, Aparecida. Aparecida é branca. Ih, tá fora, Aparecida. Lamento lhe dizer que você tá fora do sistema de cotas. É isso mesmo, você vai ter que concorrer na ampla concorrência. Ou a Aparecida que tá aparecendo aqui. Aparecida aparecendo é um absurdo, né? Ou a Aparecida, ela pode pleitear o sistema de cotas. É possível que a Aparecida, sendo branquinha assim, ela possa concorrer ao sistema de cotas? Bem, nós estamos no Brasil, né? Deixa eu contar uma coisa triste para vocês, ou não. Sistema de cotas no Brasil e a definição de quem é negro, quem é pardo ou quem é índio não tem nada a ver com etnia ou tom de pele. As leis do Brasil determinam que isso é uma coisa só. Autodeclaração. Qualquer indivíduo que se autodeclarar, exatamente isso, Larissa, qualquer indivíduo que se autodeclarar na forma da lei, negro, pardo ou índio. Peraí, mas vamos pensar o seguinte, negro, pardo, índio, e o branco? Não tem cota para ele, não? O sistema de cotas tem 3 critérios estabelecidos. O primeiro critério é o critério étnico, pardo, negro e índio. O segundo critério é o critério socioeconômico, renda familiar, o indivíduo tem que ser classificado como baixa renda. E o terceiro critério é educacional, tem que ter terminado o ensino médio na escola pública. Todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Se o pai dele se esforçou para pagar o terceiro ano numa escola particular, ele está fora do sistema de cotas. Ou se ele for bolsista integral 100% na escola privada. Você pode ser loiro do olho azul, loira do olho azul, com sobrenome alemão. Se você se autodeclarar como negro, índio ou pardo, você está inserido dentro do sistema de cotas. Isso vai prejudicar as questões do concurso? Como é que o concurso vai determinar quem é pardo, quem não é pardo, quem é negro, quem não é negro? Geralmente os concursos estabelecem uma câmara de verificação. E como é que você vai verificar um critério que é de autodeclaração? Olha a dor de cabeça. Esse sistema de cotas foi implantado em 2014 para concurso público e vai valer até 2024, tá? Eu não acredito que o próximo presidente, Jair Bolsonaro ou não sei quem será o próximo presidente, ele tenha coragem de tirar o sistema de cotas da jogada. Eu não acredito. Tem que ter muito peito, né? Muito peito. Não sei. Eu não tenho corruptos de estimação. A minha ideologia não altera a minha linha de pensamento. Tá? Quando ele acerta, eu digo acertou. Quando ele erra, errou e acabou a história. Você também não pode deixar a sua ideologia atrapalhar a sua linha de raciocínio na hora da resolução da prova. Eu gosto dele, não, para mim. Nem fede, nem cheira, erra muito, acerta aqui, acerta ali. Tá? Só que a minha ideologia não vai para a sala de aula. Nunca. Nosso trabalho é um só. Colocar você lá na FunSaúde. Depois, eu odeio Bolsonaro, vá com Deus. Eu adoro Lula, vá com Deus. Haddad, vá também. Não pode haver essa interferência. Tenho cuidado que essa linha é muito tênue entre o conhecimento e a ideologia. Você tem sua ideologia? Ótimo. Respeito? Pronto. Técnico. Preto no branco.
eu nem posso usar essa expressão que agora é considerada racista, né? Vai entender essas situações. Meninos, senhores, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o nosso programa, tá? Qual é o nosso programa? Já tem as questões, né? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o nosso programa. Deixa eu aqui, telefone, não, pronto. Todo mundo está conseguindo visualizar? Tá? Porque como eu não estou gravando, né, eu precisava mostrar para vocês aqui a minha tela, tá? Dê uma olhadinha aí, você está com material em mãos, tá? Dê uma olhadinha e você vai ver Pronto. Não, tá gravando, mas não sou eu que estou gravando, é uma outra pessoa que está gravando. É a pessoa que está com a concessão do Meet, beleza? Mas veja só, dê uma olhadinha, eu vou exibir aqui, deve aparecer para vocês, se você já está com esse material em PDF na mão, eu vou abrir aqui rapidinho, só para ler rapidinho o que é o nosso conteúdo programático para atualidades, e aí a gente começa a resolução das nossas questões, pontuando o que é importante, o que é menos importante, o que é comum, o que não é comum. Eu, particularmente, peguei as questões que são mais recorrentes da FGV nos últimos anos, tá? Então, vou apresentar aqui a tela. Eu não sei se todos estão vendo, mas se você já teve acesso ao material em PDF, você vai ver que logo no início tem aí 6 tópicos. 6 tópicos. Esses 6 tópicos correspondem justamente ao conteúdo programático de atualidades para a FunSaúde. Tá? Primeiro tópico, meio ambiente e sociedade. Problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Tópico 2, descobertas e inovações científicas na atualidade, seus impactos na sociedade contemporânea. Tópico 3, mundo contemporâneo, elementos de política internacional e brasileira. Tópico 4, mundo contemporâneo, cultura internacional, cultura brasileira, música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Quinto tópico, que ainda está dentro do mundo contemporâneo, né? Elementos da economia internacional contemporânea. E 6, mundo contemporâneo, panorama da economia brasileira. É só tudo isso que a FGV vai cobrar de vocês. Só tudo isso. Considerando isso, como é que a gente vai definir ou delinear o que é mundo contemporâneo? Mundo contemporâneo, para efeito legal, já que ela não amarrou um lapso de tempo, ela não disse que é dos últimos 6 meses, dos últimos 2 anos. Cuidado, porque tem um monte de gente na internet, no Instagram, no YouTube, dizendo, atualidades é só dos últimos 6 meses para cá. É uma idiotice. Só uma mistura de rinoceronte com um cavalo e uma zebra. Quem define o lapso de tempo é a banca. A banca é totalmente autônoma para definir o que é contemporâneo. Se ela tradicionalmente não definiu o que é contemporâneo, nós vamos sempre partir do pressuposto que contemporâneo é de 1945 até o presente momento. Agora sim você fica preocupado. De 1945 até o presente momento? Sim, desde que isso seja extremamente relevante. Uma coisa de 1945 que é relevante. ONU. A ONU é relevante? É. A ONU tem várias agências, e se você viu no conteúdo programático, em nenhum momento, em tópico nenhum, a FunSaúde falou de saúde. Como assim a FunSaúde não falou de saúde? Ela não falou de saúde porque todo o conteúdo programático vai reverberar no setor de saúde. Uma das coisas que vai reverberar, inovações técnicas. Quantos tipos de vacina nós temos hoje no mercado nacional? Só para ter uma ideia. Geralmente, Edilson, geralmente 1945 para cá é quando nós temos os desdobramentos políticos e econômicos de maior relevância, pós-Segunda Guerra Mundial. Sempre. A não ser que ela amarre a data. Se ela amarrar a data, e se ela tivesse colocado lá idade contemporânea,
aí você tinha que voltar lá para o século XVIII, 1789, idade contemporânea, mas ela não fala isso. Tempo, lapso de tempo contemporâneo, de 1945 até o presente momento, porque é de 45 para cá que todas as organizações políticas, econômicas e estruturais são alinhadas. A onda de 45, a Organização Mundial de Saúde, de 48, OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, de 1949, os grupos terroristas que atuam, Hamas, Al-Fatah, Hezbollah, década de 60, 70 e 80, Estado Islâmico, oficialmente 2005, extraoficialmente 2014, quando se desmembra da Al-Qaeda, Torres Gêmeas, 2000, primeiro atentado em 93, segundo atentado em 2011, e esse ano, 2001, esse ano, 20 anos da destruição das Torres Gêmeas, tá? Tudo isso são efemérides. Efemérides são essas datas ícones que podem ser cobradas tradicionalmente. 9/11/2001. Tá? 2011 foi 10 anos do atentado, e também 5 de maio de 2011, salvo engano, a data, se é 5 ou outra data de maio, eu sei que foi maio, a morte do senhor Osama Hussein Bin Laden, né? Já dentro do governo do senhor Barack Hussein Obama II. 2 Hussein, na verdade 3, Saddam Hussein, o senhor Osama Hussein Bin Laden e o Barack Hussein Obama II. Raramente você vai ouvir falar de Barack Obama usando essa expressão, né? Usando o termo Hussein. É um nome árabe comum, e os americanos não estão se dando muito bem com a população islâmica, apesar da população islâmica norte-americana ser da ordem de apenas 1, 2%. A maior população islâmica fora do Oriente Médio, ela está ali na França, né? É justamente o país europeu que é o cenário mais comum de atentados. Nós tivemos atentado do Charlie Hebdo, dia 10 de janeiro de 2015, e no mesmo ano, dia 13 de novembro de 2015, nós tivemos um segundo atentado, que foi no Stade de France, no Bataclan e na Champs-Élysées, né? Inclusive brasileiros foram feridos nesse evento. Essas efemérides, esses eventos importantes que são rememorados, muitas vezes são cobrados nas bancas. Mas qual é a zona de conforto tradicional da FGV nos últimos anos? Tá? Meio ambiente, que as questões que nós vamos resolver agora, daqui a pouco, tá? Meio ambiente. Sociedade, especialmente as questões relativas a gênero. Se o sistema de cotas existe mediante autodeclaração, o gênero também existe mediante autodeclaração, tá? Politicamente falando, nós temos quantos gêneros? Quantos gêneros hoje nós temos? Gêneros. Tá? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Vamos recordar. 2 gêneros, 3 gêneros. Biologicamente, Edilson, são 2. Biologicamente são 2, né? Que é masculino e feminino. Ou, politicamente falando, também são 2. O gênero biológico e o gênero social. E é aí, no gênero social, que nós vamos ter o grupo LGBTQIA+. A sigla internacional tradicionalmente coloca LGBTQI. Lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer, intersexual. No Brasil, assexuado e mais. E aí entra o homem cisgênero, mulher cisgênero, homem transgênero, mulher transgênero. Tá? O leque, inclusive, é muito grande. Hoje, para as inscrições de programas sociais, há lá várias opções para o indivíduo se autodeclarar de gênero, não apenas o gênero biológico. O gênero biológico e também o gênero social. Vocês que vão atuar na área de saúde, principalmente, o STF determinou, deu 48 horas para o SUS abrir pontuário com o gênero de autodeclaração dos indivíduos que vão se consultar. Autodeclaração. E o absurdo aconteceu esses dias, que estavam falando sobre câncer de pênis das mulheres transgêneros. Né? Mulher não tem pênis.
né? Sexo, gênero biológico. Então, essas questões também são tema da FGV. Sociedade, meio ambiente, economia. Você viu que a FGV quebrou a economia em dois momentos, economia nacional e economia internacional. O Brasil, ano passado, com repercussão esse ano, supera a produção de soja mundial. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, superando os americanos. E você já viu esse reflexo na economia. O preço da carne disparou, o preço do frango disparou, o preço da carne de porco disparou. Quais são a relação estabelecida entre esses três? Porco, frango e carne de gado. Simples. Tudo isso está sendo vendido para o mercado externo. Tudo vendido para o mercado externo. Consequentemente, isso reverbera no mercado interno. Nós temos aí o crescimento, a volta da inflação, né? A inflação voltou, não a situação de hiperinflação, mas a inflação acontece. A inflação, inclusive, é economicamente necessária. Você não pode ter uma inflação descontrolada, mas você tem que ter a inflação, né? Para que haja um reajuste de preços. Nós tivemos o aumento da Selic, Serviço Especial de Liquidação de Custódia, que determina a taxa básica de juros. Por isso que o seu cartão tem lá cobrando 14,46% ao mês, e no ano tem 526. Se você multiplicar 14,46 vezes 12, não chega nem a 180%. Só que o Brasil tem a terceira maior carga tributária do planeta, perdendo só para a Bélgica e para a Suíça. Nós temos juros sobre juros. Por isso, as entidades financeiras, os bancos internacionais, têm o maior interesse em jogar dinheiro no Brasil, porque a taxa de juros é muito alta e o brasileiro não é um bom pagador e não é um bom poupador. Por isso mesmo, você está acompanhando aí, de repente você fez isso por conta da pandemia, né? Muita gente raspou o dinheiro, o fundo do tacho que estava lá presente nas cadernetas de poupança. Foi o maior saque da história dos últimos 50 anos da caderneta de poupança, porque todo mundo está descapitalizado. Especialmente a classe média é a mais descapitalizada. Perdeu até 60% do seu processo de capitalização, de rendimento, queda de qualidade de vida. Muitas escolas particulares fecharam, né? Tudo por conta do desdobramento da pandemia. Pandemia essa que não está sendo beneficiada no programa da FunSaúde. Por quê? Porque está nas entrelinhas. Quando se fala em avanços tecnológicos, nós teremos, por exemplo, a questão da vacinação. No Brasil nós temos Janssen, nós temos Coronavac, nós temos em processo de criação Butanvac, USVac, vacina criada recentemente em Cuba, que está pegando fogo, a vacina chamada Abdala, nós temos a Pfizer, nós temos a Sputnik, nós temos que mais? A AstraZeneca, só essas aí, né? E aí temos agora um spray também, que já começou a ser comercializado, produzido pelo Estado de Israel, o N10, tá? Produzido pelo Estado de Israel, e também já está sendo vendido na Nova Zelândia e Austrália. Spray combatendo a Covid-19. E aí pode ser que ele puxe aí a evolução dessas doenças, as pandemias, H1N1, de 1918 a 1919, pode falar sobre isso, a gripe suína, pode falar de outras pandemias vinculadas à Ásia e à China, que é a SARS, Síndrome Acute Respiratória Severe, 2002, MERS, Síndrome Respiratória Grave do Oriente Médio, 2012, e todas essas três, Covid, SARS e MERS, todas as três são de coronavírus. Então, essa temática, ela será abordada nas entrelinhas do nosso conteúdo programático, tranquilo? Agora sim, nós vamos entrar aqui direto nas nossas questões. Deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu expandir aqui, prontinho, ó. Nossas questões, acessem aí as nossas questões. Vamos pegar aqui a primeira questão do nosso TD, tranquilo? Se todo mundo está visualizando, deixa eu achar aqui meu PowerPoint, que o PowerPoint eu acho mais interessante que você possa
visualizar via PowerPoint. Só me dê um retorno aí se o PowerPoint está sendo visualizado para vocês ou não. Está aparecendo para vocês aí, gente? Não, né? Pronto. Vou exibir aqui a minha tela inteira e aí vou compartilhar o meu PowerPoint. Prontinho. Agora sim, está todo mundo vendo o PowerPoint. Ó, primeira questão, tá? Tá aí, Prefeitura de Salvador 2019 FGV. Você está vendo aí uma imagem, alguém coloca uma bexiga, né, uma bola de encher no cano de escapamento de um carro, esse cano de escapamento enche essa bola, e aí, posteriormente, essa bola explode com a emissão de gases, beleza? A campanha publicitária da ONG alemã Bud, Amigos da Terra. Pronto. O que não tem é um enunciado mal costurado. Ele quer apenas uma coisa. Qual é a relação estabelecida entre a imagem e os itens? Regra geral, ao se resolver as questões da FGV ou de qualquer questão de múltipla escolha. A FGV, deixa eu melhorar aqui a webcam, pronto. A FGV, ela vai trabalhar com 5 itens, A, B, C, D, E. Não importa o grau de dificuldade dessa questão, não importa. Você vai eliminar 3 itens. Você vai bater o olho em cima, vai ler a questão, ler com calma, com atenção, tá? Porque o tempo não é aliado de concurseiro, não foi, não é e jamais será. E considerando isso, tá? Qual é a estratégia de vocês para a prova? Você vai começar pela sua específica, você vai começar pelo conteúdo programático mais extenso. Qual é a estratégia que vocês já definiram agora para a prova? Começando por onde? Gabriela, Aparecida, Felipe, Edilson, Bianca. Vocês vão começar por qual conteúdo programático? Qual foi a linha de trabalho que vocês já definiram agora para resolver essa prova e se dar bem nesse concurso? Geralmente, ordem cronológica. Edilson, péssima ideia, Edilson. A Aparecida, a tua ideia é ainda pior. Pela que você tem mais dificuldade, né? Péssima ideia. Vou dizer por quê. Você tem que começar... Adriana, pode ser, Adriana, é uma boa. Mas só se você for muito boa na sua área. Tranquilo? Se a sua zona de conforto é a sua específica, você começa por ela. Você sempre começa pelo conteúdo que você tem maior afinidade. Se você tem afinidade, é a sua área específica, é a sua área de formação. É o seu feijão com arroz. É o café com pão de todo dia. Então você começa com ela. E deixa a que você tem maior dificuldade para o final. Por quê? Porque você começa com a específica, você ganha tempo, vai detonando essas questões, vai ganhando tempo. Vai ganhando tempo e vai ganhando confiança. É um princípio cristão. Não sei se vocês são cristãos, eu não sou cristão. Minha família é cristã, né? Um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido faz secar até os ossos. Se você começa, por exemplo, matemática, e você não tem afinidade com matemática, pega a primeira questão de matemática, trava na primeira questão, passa para a segunda, trava na segunda, passa para a terceira, trava na terceira. O teu psicológico foi destruído ali e tu perdeu o ritmo, morreu. A prova acabou para você. Então começa com a específica, começa com a tua zona de conforto, começa com o que você conhece mais, e aí você vai resolver mais rapidamente, com maior segurança, e vai ganhar tempo, Aparecida, justamente para aquela que você tem a maior dificuldade. Tem uma maior dificuldade em matemática, então essa requer mais tempo. E onde é que você vai captar esse tempo? Lá na específica, tá? Então, é uma estratégia vencedora, é uma estratégia que funciona bem, funciona sempre muito bem, tá? E, ao pegar as nossas questões, as questões de múltipla escolha, tranquilo? Você vai perceber, no caso de atualidades, às vezes até em língua portuguesa também, mas eu não posso falar de língua portuguesa, porque essa não é a minha zona de conforto, né? Posso falar de atualidades. Você vai ver que tem 3 questões que não fazem o menor sentido. São 3 questões absurdas. Você vai lá, passa o rodo nesses 3 itens sem medo de ser feliz. Mas nada melhor do que isso, né? É mostrar que eu posso fazer isso. Que é a nossa tela, beleza? Vamos lá para o nosso PowerPoint.
Olha só, primeira questãozinha, a imagem e o comando da questão, tá? Como a prova vai ser longa, vai ser cansativa, você vai ter aí centenas de itens para você ler, então você tem que fazer um tiro e uma queda, um tiro e uma queda, um tiro e uma queda. Não tem que ter tempo ruim, não. A campanha publicitária da ONG alemã Buds, Amigos da Terra. Vamos lá. Alerta para a necessidade de zelar pelas condições de conservação dos veículos circundantes ou circulantes. Em momento nenhum, se está falando de qualidade de veículo. A imagem não tem correlação nenhuma com qualidade do veículo. Não mostra nem o veículo completo, só mostra o cano de escapamento. Então, o primeiro item de cara, o item A, está eliminado, tá? Segundo que você vai eliminar de cara, você vai eliminar também o item B. Critica o uso de carros individuais como principal meio de transporte nas grandes cidades. O principal meio de transporte nas grandes cidades, hoje, especialmente nos centros urbanos, é o transporte de massa. Metrô, ônibus. Não é questão só de ser o carro. É o carro não ter um catalisador, é o carro ser velho, é o carro estar desregulado, é você usar o carro de maneira desnecessária. Essa realidade se aplica à realidade europeia. Na realidade brasileira, é uma outra vibe, é uma outra pegada. Por que é uma outra pegada? Porque o transporte público do Brasil é o caos. Então, se você tem uma moto, se você tem um carro, você vai deixar esse carro e essa moto em casa para ir no ônibus lotado, no metrô lotado? Não. Mas essa imagem não se relaciona de jeito nenhum com a temática proposta. Então, o item B também devidamente eliminado sem nenhum problema. A terceira que você vai eliminar demonstra a ineficácia, ó a palavra, ineficácia de iniciativas pessoais de preservação do meio ambiente. Você colocar um balão, uma bexiga, num cano de escapamento, não é uma iniciativa de preservação. É absurdo. FGV, Prefeitura de Salvador, você eliminou 3 itens sem nenhum trabalho. Eliminou a eliminou a B, eliminou a C. 2 itens. Vocês vão se deparar com esse dilema. 2 itens batendo cabeça valendo. Denuncia a ação poluente dos carros e o impacto da emissão de gás carbônico para o planeta. Estimula a pesquisa em busca de novas tecnologias em substituição aos motores a combustão. A imagem não tem relação nenhuma, com o estímulo de pesquisa. Logo, só tem essa situação aqui possível. Pense num mouse desgraçado. Pronto, aqui, ó. D de dado. Denuncia a ação poluente dos carros. Nesse caso da ação poluente dos carros, tá? Nós vamos ter uma outra pegada, né? Que é a questão sobre os gases de efeito estufa, os famosos GES, gases de efeito estufa. Gás carbônico, CH4, que é o famoso metano, gás da digestão dos animais e seres humanos, né? E um outro gás que pouca gente fala, que é o óxido nitroso. O óxido nitroso vai para a atmosfera e demora até 150 anos para ser disperso. Ele é ainda pior do que os outros 2 gases de efeito estufa. Hoje, o maior emissor é o CFC, o clorofluorcarbono. CFC, CH4, CO2 e o óxido nitroso. Só que o CFC, Edilson, em 1989, o protocolo de Montreal definiu o banimento do CFC e hoje se usa mais um outro muito pior do que o CFC, é o HCFC. O HCFC é o gás, o hidroclorofluorcarbono, que é utilizado no ar-condicionado, no gelágua, na sua geladeira. Ele é ainda mais devastador do que o CFC. Até a década de 90, o CFC, o clorofluorcarbono, ele era muito comum nos sprays. Então, uma molécula de CFC, já que você citou, clorofluorcarbono, destrói 1 milhão de moléculas de ozônio.
Mas o Tratado de Montreal, 89, que repercutiu num outro tratado, que foi a ECO 92, que por sua vez gerou o protocolo de Kyoto de 97, que por sua vez gerou o de 2002, e assim sucessivamente, né? E em 88, antes do protocolo de Montreal, foi criado o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E esse painel define que todo ano tem uma reunião das partes. Essa reunião das partes é chamada de COP. COP 1, COP 2, COP 3. O atual é o COP 26, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia. Era para ter acontecido ano passado, não ocorreu por conta da pandemia de Covid-19. Então, primeira questãozinha, meio ambiente tranquilo, dedidado. Vamos para a segunda questão, que o tempo urge e a Sapucaí é grande. Olha só, segunda questãozinha, beleza? A primeira aqui devidamente marcada. Vamos para a segunda. Na mesma prova da Prefeitura de Salvador, duas questões sobre o meio ambiente. Mesma prova. Prefeitura de Salvador, 2019. Primeira questão sobre o meio ambiente. Segunda questão sobre o meio ambiente. O que é que isso diz sobre a banca? Que meio ambiente é uma das zonas de conforto, uma das zonas repetitivas da famosa FGV. A figura abaixo é parte de uma campanha publicitária encomendada pelo Fundo Mundial para a Natureza, a famosíssima WWF, aquela que tem um símbolo, um panda como símbolo, né? O conteúdo dessa campanha está diretamente relacionado. Você está vendo aí uma pessoa puxando um papel toalha, e à medida que ela vai puxando o papel toalha, o mapa ele vai ficando escuro, né? Vai ficando escuro, e esse mapa aí é o mapa da América Latina. Entenda-se que a América Latina é América Central, América do Sul, 12 países da América do Sul, mais o México. No total, nós temos aí 34 países, né? Então, de cara, de novo, seguindo a mesma linha de trabalho, o mesmo ritmo para a gente chegar a contento ao nosso resultado. O conteúdo dessa campanha está diretamente relacionado à seguinte questão. Item A. A sustentabilidade é uma prioridade das políticas públicas dos países sul-americanos. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando é que aconteceu de, na América do Sul, a sustentabilidade ser prioridade dos países sul-americanos? Quando se fala em sustentabilidade, você vai rememorar um conceito que todas as empresas dizem possuir, né? Vou voltar aqui para vocês. Que conceito é esse que as empresas dizem possuir, né? É o tal do desenvolvimento sustentável. Toda empresa diz que atua na área de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, vocês ainda recebem boletos impressos? Ou os bancos de vocês insistem para você fazer tudo de forma digital? Né? Tirando a Enel e a CAGES, que são criminosas sob o ponto de vista ambiental, né, porque o papel da Enel é um papel cochê, altamente poluente, plastificado. Mas a Enel, Bradesco e outras empresas já produziram seus boletos em papel reciclado. Papel reciclado é mais barato? Não, é caríssimo, porque utiliza uma grande quantidade de água. Mas ele é politicamente correto. Ele está associado ao chamado desenvolvimento sustentável. O que é o nosso desenvolvimento sustentável? Politicamente correto, ecologicamente correto e economicamente viável. Politicamente correto, você pode chamar a pessoa gorda de gorda? Não. Você pode chamar de obesa? Também não. Hoje o termo politicamente correto é portador de sobrepeso. Anteriormente, o politicamente correto era PNE, portador de necessidade especial. Só que o defeito físico da pessoa não é portátil, ela não escolhe sair com braço ou sem braço. Tá? Hoje é pessoa com deficiência física. PCD. Acabou-se. Acabou-se. Isso é o politicamente correto.
Você não pode chamar o feio de feio, o pobre de pobre, o negro de negro. São termos politicamente corretos, não pode trazer constrangimento à pessoa. Economicamente viável, tem que dar lucro. Se não deu lucro, não é desenvolvimento sustentável, né? Vamos dar um exemplo mais prático ainda, a Natura. Até bem, não sei se no Crato já tem loja da Natura. Aqui em Fortaleza só tem 2 lojas da Natura. 2. Até bem pouco tempo não tinha nenhuma loja física da Natura. Nenhuma loja física, nenhuma. Só venda de consultoria e consultora da Natura. Por quê? Porque ela economizava não tendo lojas físicas. Mas se você já comprou qualquer produto da Natura, você vai ver que do lado da embalagem o papel é reciclado, do lado da embalagem tem uma inscrição em braille, politicamente correto. Papel reciclado, ecologicamente correto. E produto da Natura é barato? Não é barato. Logo, é economicamente viável. Os 3 pilares do desenvolvimento sustentável associado à sustentabilidade. Consequentemente, como isso nunca foi uma preocupação dos países sul-americanos, o item A devidamente eliminado. Vamos voltar para a questão. Já eliminei o item A, né, super tranquilo. Já eliminei o item A. Vou na sequência. Conservação da biodiversidade no mundo depende da substituição do plástico pelo papel. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quem elaborou essa questão fez esse item só de sacanagem, só para tirar onda com a cara do concurseiro. Se eu vou substituir o plástico pelo papel, eu tenho outro problema. O papel vem da celulose e a celulose vem da madeira. Então, vou ter um número maior de árvores a serem abatidas, né? Daí, historicamente, nós temos uma expressão chamada madeira de lei. Você que em casa tem esse mogno de qualidade e tal, outra madeira, mogno, cedro do Líbano, pau d'arco. O termo madeira de lei se refere ao fato de os portugueses terem obrigatoriamente uma lei que autorizasse a derrubada dessas árvores. Era o estanco. E se a pessoa beneficiada com esse estanco abatesse o número de árvores maior do que a lei permitia, a pena era a pena de morte. Então não faz sentido trocar o plástico pelo papel. Item A e item B, devidamente eliminados. Terceiro item a ser eliminado. O desmatamento para produzir celulose contribui para o efeito estufa e agrava o aquecimento global. O item é verdadeiro. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Mas não está relacionado à imagem. O item C é verdadeiro, desmatamento para produzir celulose contribui para o efeito estufa e agrava o aquecimento global. Principalmente porque o efeito estufa não é o problema. O agravamento do efeito estufa é que gera o aquecimento global. O efeito estufa é o que mantém, o que permite que a vida na Terra exista. A temperatura média do planeta Terra é de 14 graus Celsius. Se eu tenho um aumento dessa temperatura, eu tenho um aquecimento global. Se eu tenho uma queda dessa temperatura, eu tenho uma era glacial. E na história geológica do nosso planeta, depois de aquecimentos globais, nós tivemos períodos de glaciação. O item C é verdadeiro, mas não para essa questão. Por quê? Porque não está relacionado à imagem. Os 3 itens devidamente eliminados. 2 itens apenas para nós liquidarmos a segunda questão. A conscientização para evitar o desperdício de papel ajuda a preservar as florestas, as reservas florestais sul-americanas. Um destaque aqui, ó, na América do Sul, ó, todinho. América Central, mas o destaque na área mais florestada é a América do Sul. Então, a nossa questãozinha aqui, a nossa alternativa correta, D de dado, e por tabela você elimina o item E. A produção de papel reciclado colabora para diminuir a poluição ambiental e para poupar árvores. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o item também é verdadeiro, mas não está relacionado à imagem. O foco da questão é a figura abaixo, a parte da campanha publicitária. Então, o foco é a imagem também, juntamente com o texto. A nossa terceira questão
é uma questão bem padrão FGV, né? Que é a história de a exceção de, tá? Qual é a dificuldade quando você tem uma questão dessa natureza? A exceção de. Se você pega uma questão de múltipla escolha, tem A, B, C, D, E, você encontrou a alternativa correta, PT, saudações, a tua vida está garantida. Resolveu a questão, segue adiante, vida que segue, tranquilo. Mas quando eu tenho a exceção de, eu tenho que saber os motivos pelos quais os outros 4 itens são verdadeiros. Ele quer a exceção, ele quer o erro. E nós fomos doutrinados desde o jardim da infância a encontrar a questão correta. Então, a FGV trabalha a exceção de, exceto, respectivamente. Esse advérbio derruba muita gente, a ordem que se apresenta respectivamente. E isso traz um prejuízo considerável na resolução de questões. Essa temática, que é a temática do meio ambiente, você percebeu que lá no nosso conteúdo programático, é o primeiro tema. É um tema que se desdobra em vários outros assuntos. Olha só, terceira questãozinha, vamos aqui, terceira questão, cuida. Olha só, cadê a famigerada? Pronto, aqui. Terceira questãozinha, moleza, que é a primeira marcada, D de dado, segunda marcada, D de dado, terceira. Do ponto de vista socioambiental, a proteção das terras indígenas e de sua riqueza cultural e étnica implica o enfrentamento de uma série de pressões que a prejudicam, direta ou indiretamente. As alternativas abaixo listam algumas dessas pressões diretas e indiretas a serem combatidas, à exceção de uma. As reservas indígenas brasileiras são constantemente palco de invasões de garimpeiros, poceiros, latifundiários, pressões inclusive do governo federal, dos governos estaduais, e você está vendo que essa questão é uma questão antiga. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 2013, abordando a temática de meio ambiente. Eu tinha falado anteriormente para vocês que eu fiz uma devassa, né, das questões de 2007 até 2021. Essa é uma das tais questões encontradas nesse processo. Então, é uma questão tipicamente fácil. É aquela questão que você faz para não zerar, para não queimar o seu perfil. Do ponto de vista socioambiental, a proteção das terras indígenas e de sua riqueza cultural e étnica implica o enfrentamento de uma série de pressões que a prejudicam, direta ou indiretamente. As alternativas abaixo listam algumas dessas pressões diretas e indiretas a serem combatidas. À exceção de uma, pelo amor de Deus, fácil demais. As invasões e desmatamentos e invasões ilegais devem ser combatidas? Claro que sim. Então, o item A é verdadeiro, não me interessa, estou buscando o item falso. B, expansão agrícola e pecuária extensiva. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de gado bovino verde. Que diabos é um gado bovino verde? É o gado que é engordado no pasto. A nossa carne bovina é a mais barata do mundo, porque os custos ambientais da produção dessa carne não são repassados ao consumidor final, que está lá na Europa, está em grande parte na Ásia, no Oriente Médio. Então, o item B também é verdadeiro, não nos interessa, porque é verdade, nós já sabemos disso. Item C, instalação irregular de madeireiras, com certeza. Grande parte das áreas florestadas do país, especialmente da Amazônia e da Amazônia Legal, Amazônia Real, toda a região norte, Amazônia Legal, toda a região norte, norte do Tocantins, né, oeste do Maranhão e norte do Mato Grosso e de Goiás. Amazônia Legal, abrangido ou incorporado pelas leis ambientais brasileiras. Tá? Madeireira, uma madeireira vai lá, clandestina, desmata, invade, mata índio, é um escarcéu. Então isso também é verdade, e se é verdade, não nos interessa. A A, a B e a C, seguindo o mesmo padrão. Elimina 3 sem nenhum problema. Degradação dos recursos hídricos, com certeza. Consequentemente,
Uma que não faz parte, não é problema, é inclusive solução. Item D, educação escolar indígena. Ele cai exceção e isso não é uma pressão. Isso é ganho de qualidade de vida. Questão número 4, também da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deixa eu voltar aqui para vocês, ver se existe alguma dúvida, algum adendo, algum acréscimo. Senhores, até aqui está tudo na paz, tudo tranquilo, o ritmo é esse. Eles também serão. Cadê, Bianca? Deixa eu ver o comentário da Bianca. Deixa eu ver aqui. Ó, esses agrupamentos, pronto, esses agrupamentos, tá, escolares, inclusive, tiveram dificuldade, Bianca, de serem regulados, porque não estavam seguindo uma cartilha padrão do MEC. Então, isso teve que ser novamente normatizado. Tanto é que agora, nos modelos educacionais, nós temos a educação indígena, e desde 2005, um outro desdobramento da questão educacional, não sei se você vai fazer para a área de educação, né, tem o desdobramento que é a questão da educação em Libras. Né, quem passou pelas salas de aula, acho que o Edilson passou há algum tempo na sala de aula, ou ainda está em sala de aula, né, muitos currículos ainda não têm educação Libras como obrigatória, é uma disciplina optativa. E mesmo quando ela é obrigatória, é um semestre. E em um semestre você não aprende Libras. Não tem como, é uma segunda língua, como espanhol, francês e assim por diante. Esses agrupamentos deveriam ter uma proteção legal maior. E nisso, os governos, o atual governo, o anterior e o anterior a ele, falharam vergonhosamente. O Brasil ainda lidera um ranking extremamente ruim, que é o ranking de mortes no campo, especialmente em 3 regiões. Pontal do Paranapanema, na região sudeste, Bico do Papagaio, na região do Tocantins, e a Terra do Meio, ali na região central do Pará. E a região central do Pará tanto tem mortes com conflito de terra, como também tem um altíssimo índice de feminicídio, por questões vinculadas às disputas territoriais. Tranquilo? Bora, deixa eu acelerar aqui que meu tempo está exíguo. Olha só, tá chegando a hora, 4ª questão. Então já se despede de mim. Eu tenho fé. Pronto. Olha aqui. 4ª questãozinha, né? Opa, vamos lá. Com relação aos biomas brasileiros apresentados no mapa, assinale V para verdadeiro e F para falso. O bioma Amazônia, bem aqui em cima, aqui, destaque da Amazônia, colocar em amarelo, bioma da Amazônia, né? E o bioma do Pantanal. Cadê o Pantanal? Vem para cá, pronto. Vem aqui os dois, tá? Ocupam juntos mais da metade do território brasileiro. É um item bom. Mas é VOF. Se você está na dúvida, o que é que você faz? Você pula para a seguinte. O bioma Pantanal é o de menor extensão territorial. Quando você compara com os demais biomas, você vai ver que o bioma do Pantanal é, sim, o de menor extensão. Então, aqui você já sabe que é verdadeiro. Tá? Tranquilo? Aí você vai para os itens, ó. O que não tiver a segunda sentença como verdadeira, você já elimina. Ó. Você já elimina automaticamente a C e elimina por tabela também o item E. Prontinho. Volta para a questão. O bioma Amazônia e o Pantanal ocupam juntos mais da metade do território brasileiro. Ó, só o bioma da Amazônia corresponde a 46% do território brasileiro. Então, se só a Amazônia já é quase metade do Brasil, você vem para cá e marca também verdadeiro. VV. Prontinho. É só olhar para a sequência, só alegria, ó. Elimina essa, opa, o item B elimina também. Sobra tão somente D de dado. Por que D de dado? Olha a terceira. O bioma do Cerrado é a maior superfície inundável. Olha, se toda essa região aqui fosse inundada, nós estávamos lascados. O Cerrado
tá? Não é 100% brasileiro. De todos esses biomas apresentados aqui, só tem um 100% brasileiro, e chama-se Caatinga, que está presente em todo o Nordeste, no Maranhão só 2 ou 3%, e se estende também até o norte de Minas Gerais. É o único bioma 100% brasileiro. Amazônia se estende a outros países, Cerrado se estende a outros países, Pantanal se estende a outros países, na região da Bolívia, chama-se Chaco. Mata Atlântica se estende até o norte da Argentina. Então, o único 100% brasileiro é a Caatinga. Nossa opção, D de doido. E aí, fechando a nossa questão com a questão focada, muito boa essa questão, porque está focado na área de saúde. Né? Com relação a uma administração sustentável dos edifícios de saúde, incluindo os hemocentros, assinale V para verdadeira e F para falso. A sustentabilidade é garantida pela redução do uso da energia elétrica, combinando-a com outros meios de abastecimento, como energia solar. Aqui é o tal do politicamente correto. O nosso politicamente correto aqui, eu vou usar energia eólica, energia solar, que são limpas. Limpa, não emite gás de efeito estufa, ou então não é um hidrocarboneto, não é um combustível fóssil. Primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, só alegria. Eu vou para cá, elimino a A, elimino a B, elimino a E. Acabou-se a questão. Eu só preciso ler só mais um item e tchau e bênção. A adoção de sistema de restrição racional do uso de água, como em descargas de peças sanitárias, faz parte da gestão dos hospitais verdes. Entenda-se hospitais verdes politicamente correto, ecologicamente correto e economicamente viável. Consequentemente, o item também é verdadeiro. Primeira e segunda verdadeira. Elimino o item C. D de dado. Beleza? E aqui, no finalzinho para você, o gabarito. Olha que safadeza de gabarito, né? D. Quando você pega uma prova e tem um gabarito desse aqui, você entra em parafuso, você fica doido. Não, tem muita coisa D, eu vou mudar. Não mude. Não mude, tá? Já aconteceu no concurso do Paraná, que por um erro de diagramação, todas as alternativas, 60 alternativas, eram A. Isso aqui é só coincidência, tá? Você só pode mudar o gabarito se você tiver certeza absoluta que não é aquele item. Aqui estão as minhas redes sociais, senhores, lá no Instagram, @prof.brando, meu e-mail, no Telegram e no Facebook. Bem que Facebook, pouquíssima gente está usando, eu também estou usando pouquíssimo, beleza? Estou mantendo aqui as nossas marcações, vou voltar aqui só para me despedir. É passivo? Não, não é passivo de anulação. Não é passivo de anulação, Edilson, porque não há erro na sequência. Isso pode levar o candidato a trocar o gabarito, mas não é passivo de anulação. A anulação, ela só acontece se houver um erro escrito, um erro de conceito, um erro de data, ou um erro que induza o candidato ao erro, tá? Um erro conceitual. Qual é o problema? Anulação nunca é bom. Entre anular e mudar o gabarito, qual é a melhor opção? Mudar o gabarito. Porque se você anula, quem é que leva a questão? Todo mundo leva a questão. Quem fez a questão e quem não fez a questão. Então, por tabela, você está alimentando a sua concorrência. E isso, definitivamente, não é interessante. O concurso do Crato teve um gabarito assim, mas houve interposição de recurso, Aparecida? Alguém preparou um recurso, porque de repente pode ter sido um erro lá no programa de embaralhamento de questões. Né? O Google Forms faz isso, você coloca lá e ele embaralha as questões, e às vezes dá furo. Né? Então, meninos, senhores, nós nos encontraremos possivelmente no nosso curso. A todos vocês, boa noite, bom descanso, porque eu ainda tenho uma live hoje.